Vamos lá, pessoal. Terceiro vídeo, vamos dar sequência ao período republicano. A gente estávamos falando no último vídeo, encerramos o último vídeo falando das ditaduras de Mário e de Sila. Vou retomá-las para a gente poder avançar para os próximos assuntos, né? Então, lembrando, devido à questão da concentração de terras, principalmente nas mãos dos patrícios, o governo romano, a sociedade romana de uma forma geral, né, os conflitos sociais eles se tornavam cada vez mais frequentes. Então, guerras civis, esse confronto entre patrícios e plebeus, eles levaram o Senado a determinar o estabelecimento da ditadura, que é aquela magistratura especial que assumia, né, o governo em caso de crise ou de momentos difíceis. O primeiro ditador aí que nós vamos destacar é o Mário, que tem um perfil plebeu, né, por suas reformas que beneficiavam a plebe e por isso gozou de grande prestígio social. E do outro lado o Sila, que substituiu o Mário, mas que não era um general alinhado aos interesses da plebe, mas alinhado aos interesses dos patrícios, suspendendo boa parte das medidas adotadas por Mário, mergulhando Roma em uma nova crise social. Estou falando aqui, pessoal, de século II, século I antes de Cristo. Tudo bem? Beleza? Lembrando que o período republicano começa ali por volta do século V antes de Cristo. Então nós temos no século V, IV e III ainda, né, a situação social sob controle. A partir do século II, essas crises sociais elas se tornam mais frequentes. Certinho? Bom, o triunvirato foi uma tentativa do Senado romano de solucionar esses problemas provocados, né, por essas revoltas sociais. Então, o que era o triunvirato? Você tinha um general de origem plebeia, representando a plebe, que era, no caso aqui, o César, Júlio César. Um outro general de origem patrícia, representando os patrícios, que era o Pompeu. E um senador, que seria o Crasso, que seria um elemento neutro, né, mediando esses dois polos. Essa era a ideia. O problema é que o Crasso era muito, muito idoso. E ele acabou falecendo. Tá? Pouco tempo depois da criação do primeiro triunvirato. O que isso provocou? O acirramento das tensões entre os dois generais, Pompeu e Júlio César. Resultado, houve uma guerra civil entre os dois generais. E Júlio César venceu essa guerra civil. Se tornou o ditador vitalício de Roma. Por que Júlio César é uma figura tão importante na história romana? Porque o Júlio César ele gozava de um grande apoio popular. O seu longo governo foi marcado por uma série de medidas que beneficiaram exclusivamente a plebe, como, por exemplo, a construção de obras públicas que geravam emprego, obras de saneamento em regiões pobres da cidade de Roma. Ele construiu as chamadas insulae, que eram um bloco de apartamentos, né, para abrigar as famílias carentes. Ele distribuía trigo, né, para a população pobre romana. Então ele foi um cara que gozou muito desse reconhecimento popular. O problema é que o Júlio César era popular demais, né? E quando ele beneficiava a plebe, os patrícios se sentiam desbeneficiados. Então, o que aconteceu com Júlio César? Ele foi vítima de uma conspiração de senadores patrícios que o assassinou na escadaria do Senado romano. Inclusive o seu filho adotivo, Brutus, foi um dos conspiradores. Né? A famosa frase, até tu, Brutus. E Brutus esfaqueia o próprio pai. Essa questão das conspirações são muito comuns dentro da história romana. Nós vamos falar que essas conspirações ficam muito mais visíveis no período imperial romano. Você vai ver que ali a bruxa corria solta mesmo, as pessoas conspiravam contra os imperadores sem dó nem piedade. Ser imperador romano não era tão bom assim. Mas isso vamos falar mais adiante. Bom, após o assassinato do Júlio César, o Senado romano estabeleceu o chamado Segundo Triunvirato,
que foi formado por Otávio, que era sobrinho de Júlio César, ou seja, o seu herdeiro político, Marco Antônio, que era um general de origem patrícia, cunhado de Otávio, e Lépido, que era um senador neutro, né? Naquela questão da neutralidade. O Lépido também morreu de forma prematura. Ele foi comandar o exército romano em uma campanha militar e acabou morrendo de doença. Se eu não me engano, foi tuberculose, né? Uma doença respiratória. Não foi coronavírus, mas foi uma doença respiratória. E aí, mais uma vez, você tem a polarização entre Otávio e Marco Antônio. Como essa polarização ela alcançou o seu apogeu, o seu ápice? Seu ápice, tá ligado? Quando Marco Antônio era enviado ao Egito. O Egito era a província romana mais importante de todas. A mais rica pela sua produção agrícola. Eu falei, o Egito é o celeiro do mundo antigo. Só que o Egito era governado, nessa época, por uma rainha chamada Cleópatra, né? Cleópatra se esforçava ao máximo para ter uma boa relação com os romanos, porque ela sabia que se ela não mantivesse essa relação, ela acabaria sendo tirada do trono. Ela teve um filho com Júlio César, né? E quando Marco Antônio chegou ao Egito, ele já sabia da fama da Cleópatra, né? Que ela era sapequinha, que ela era uma mulher muito bonita, enfim. Só que Cleópatra conseguiu seduzir Marco Antônio, eles se casaram, tiveram 3 filhos, inclusive, e Marco Antônio foi acusado por Otávio de traição, de estar colocando o Egito contra Roma. Isso provoca uma guerra entre os dois, né? E aí, a Batalha de Ácio, né, vai decidir o destino do Egito, da relação do Egito com Roma. Resultado, Otávio vence, Marco Antônio, para não ser capturado por Otávio, comete suicídio, inclusive deita sobre a sua própria espada, né? Coloca a espada e pula, enterra ela no seu próprio abdômen. E Cleópatra também comete suicídio. Até o suicídio da Cleópatra, ele é meio erotizado, né? Dizem que ela entrou numa banheira completamente nua, peladinha, né? E um dos seus escravos, um dos seus servos, colocou na banheira uma cobra venenosa, provavelmente uma nágila, né? Aquela cobra que enche a cabeça, nágila, né? Sei lá como fala capô. E ela morreu de picadura, de cobra, no caso, né? Entenderam? Enfim, depois dessa vitória, o Otávio, cara, era um fodão. Eu ia falar outra palavra aqui, né? Começa com P, mas enfim. Ele era um fodão. Ele voltou para Roma com todos os poderes. Quem seria louco de enfrentar Otávio? O cara que tinha um comando sobre o exército romano. Inclusive a fidelidade das legiões. Então o Senado gradativamente foi transferindo poder para Otávio. Ele recebeu uma série de títulos. O título de Princeps, ou seja, o primeiro a falar no Senado romano. O título de Imperator, de imperador. E por último, Augustus. Ele era sagrado, ele não era qualquer Otávio. Ele é Otávio Augusto, divino. Ou seja, dessa forma, ele concentrou todos os poderes em sua mão, tornando-se o primeiro imperador romano. Isso ocorreu no ano 27 a.C. Então, Otávio Augusto é o primeiro imperador de Roma. Beleza, pessoal? Tudo bem? Iniciando-se aí o período imperial. Certinho? Ok? Eu vou também pausar o vídeo aqui para a gente poder fazer um vídeo especificamente sobre o período imperial. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.